ouve a sua voz. Não fechei os corações com Meribá. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando. Mas somente teu Pai, que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, saúdo com alegria aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que com muita confiança e devoção permanecem de pé em espírito penitente do lado de fora da nossa igreja. Obrigado pelo vosso desconforto, que ele seja oferecido a Deus como oblação pelos pecados do mundo inteiro. Saúdo também a você que nos acompanha em casa pelos meios de comunicação, que fazem parte do grupo de risco, mas cujo coração gostaria de encontrar consolação nos altares do Senhor. Nós estamos celebrando neste dia a quarta-feira de cinzas, muito conhecida pelos católicos, porque abre um período importante na vida litúrgica da igreja, o período da Quaresma. Este período, ele é marcado por um espírito forte de penitência, de jejum, de oração, de sacrifício, de intimidade com Deus, de busca por uma profundidade, por uma maturidade espiritual maior. E nós poderíamos nos perguntar a razão pela qual a igreja instituiu este tempo de 40 dias. O primeiro e mais importante ponto é que estes 40 dias nos orientam à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, cujo ápice nós celebraremos na Páscoa da Ressurreição. Mas esta realidade não é uma realidade nova, produzida de modo artificial, porque na liturgia da igreja nada é produzido pelos homens,
Tudo é uma comunicação do Espírito de Deus para ajudar os homens a encontrarem a razão da própria existência e, desse modo, olharem para o alto, para as coisas perenes e eternas. Tendo dito isto, voltemos o nosso olhar para o Antigo Testamento e percebamos o povo de Deus, durante 40 anos, caminhou para que pudesse ver a terra prometida. Depois, nós encontramos no Novo Testamento a figura de Jesus que faz jejum ao longo de 40 dias. Meus irmãos, atenção, para uma realidade espiritual que precisava ser vivida por Jesus, apesar de ser Deus, a tentação contra o inimigo infernal. Jesus sabia que precisava preparar o seu coração com 40 dias de abstinência, de modo que pudesse receber de Deus sabedoria encarnada, que Ele é o modo mais adequado no enfrentamento do diabo. Tanto mais nós, homens e mulheres, fracos, pequenos, cheios de defeitos, não precisaremos também ir nos emendando para que o Senhor volva para nós o seu olhar. Explicando, pois, o sentido espiritual da Quaresma, São Paulo nos traz uma das realidades que, para mim, é a mais bela deste tempo litúrgico de conversão. Ele nos diz: deixai-vos reconciliar com Deus. Escute e repare as palavras do apóstolo da Gênesis. Deixai-vos reconciliar com Deus. Ou seja, nós entendemos com esta frase de São Paulo que não se trata de uma iniciativa do homem buscar a reconciliação com Deus. É Deus quem quer se reconciliar com o homem, porque se derrama em misericórdia. Mas é preciso que o homem, disse São Paulo, deixe-se reconciliar com Deus, isto é, escancare o seu coração para que a misericórdia de Deus venha a fazer morada, porque se a iniciativa de Deus for isolada, Deus no seu querer nunca, porque é santo e irrepreensível, irá romper com a nossa liberdade e forçar a nossa conversão. Por isso, este tempo é uma súplica da igreja, que faz com que a voz de São Paulo venha reverberar em toda a orbe terrestre, mundo inteiro, universo inteiro, escutai, deixai-vos reconciliar com Deus. E isso significa dizer: deixai a vossa vida velha, deixai os vossos vícios, deixai os vossos pecados, deixai as vossas realidades que são vividas, mas que são diante dos olhos de Deus abomináveis. Deixai-vos, meus irmãos e minhas irmãs, reconciliar com Deus, em nome de Cristo, diz a Igreja Unida a São Paulo. Nós vos rogamos, porque estáis recebendo graça sobre graça. E o que são as penitências, os jejuns, os sacrifícios, as abstinências, a caridade, a esmola, que não os odres nos quais nós recolheremos as graças que Deus está derramando. Permita-me dizer, como ministro ordenado, em nome da igreja, os céus no dia de hoje estão abertos, derramando graça sobre graça. Deixaremos-nos reconciliar com Deus, apresentando a Ele os nossos odres através das penitências e orações, ou voltaremos-nos de costas para o Senhor, e como o povo do Antigo Testamento, mais uma vez, não veremos a terra prometida.
Nós queremos ir para o céu, e ir para o céu custa muito, porque disse Santa Teresa, é justo que muito custe o que muito vale. Esta religião nada exigente, esta religião cheia de propósitos ideológicos, esta religião que passa a mão sobre a cabeça de todo mundo, dizendo que nós podemos viver do jeito que nós queremos, não é aquela anunciada por Jesus Cristo, porque a religião anunciada e por Ele instituída em Mateus no capítulo 16, é aquela que nos liga ao céu, meu irmão e minha irmã, através de um espírito profundo de adesão à vontade de Deus. E depois de falar sobre a reconciliação, eu encerro falando sobre um elemento que nós precisamos abraçar nesta quaresma. Todos nós, a pobreza. A quaresma é um indicativo central de que nós precisamos olhar mais para o céu, de que nós precisamos arrancar as raízes que foram se aprofundando neste mundo, através de pecados como a vaidade, pecados como a preguiça e tantos outros pecados sociais, que se foram fazendo presença tão constante na nossa história, que parecem até fazer parte de nós mesmos. Nós, infelizmente, naturalizamos o pecado por causa do orgulho. Para combater, portanto, o orgulho, é preciso que haja de nossa parte a humildade que somente os pobres possuem, que somente os pobres são capazes de aderir. Peçamos ao Senhor que nesta quaresma nós sejamos capazes de viver esta dimensão da esmola, não somente oferecendo com as mãos aquilo que possuímos aos outros, mas sobretudo desapegando-nos de nós mesmos, despojando-nos daquilo que nós fomos colocando em nossa história como sendo nosso, agarrados a alguns pecados e algumas realidades que nos atrapalham na vida espiritual. Eu sei que você sabe do que eu estou falando. Sabe por quê? Porque também eu possuo os meus pecados de estimação. Nós conseguimos nos libertar de um outro, progredimos na vida espiritual e na oração, conseguimos algumas vitórias, mas nós sempre temos, usando os termos paulinos, aquele espinho na carne que permanece em nós e não sai apesar dos nossos esforços. Pois bem, é para isso que nós estamos aqui, para dizer a Deus o seguinte: Senhor, nestes 40 dias em que nós nos uniremos contigo no deserto para enfrentar o diabo, nós abrimos o nosso coração e deixamos-nos reconciliar com Deus. Nós te oferecemos os nossos odres para recolher graça sobre graça, que ora derramas para esta terra e para a minha vida. Ofereço-te, Senhor, o meu odre vazio, porque sou pobre, quero manter-me pobre para receber as riquezas dos céus, porque compreendo que não existe pecado ou vício que possa ser maior do que aquilo que de ti recebi, o amor salvador do crucificado. Meus irmãos, é tempo de nós olharmos para o crucificado, que nos amou até o fim, a preço de sangue. Se você não tem uma cruz em casa, providencie nessa quaresma e coloque no lugar mais visível da sua casa, para rezar com a sua família durante 40 dias, pelo menos um Pai Nosso, para honrar o sangue que nos redimiu. Ninguém nos amou assim.
Ninguém te ama como eu, diz a canção que nós vamos cantar. Ninguém nos amou assim. O mundo não nos ama assim. Os nossos familiares não nos amam assim. O seu marido não lhe ama assim. A pessoa que você acha que mais te ama, não te ama assim. Deixai-vos reconciliar com Deus. Em nome de Cristo vos rogamos, não recebam de maneira vã a sua graça e a sua misericórdia. Feche os seus olhos por um instante, baixe a sua cabeça e permita que o Espírito de Deus vá inspirando ao seu coração os sentimentos fortes de conversão que você precisa viver e experimentar nesta quaresma. Senhor, a partir da contemplação da cruz, nós assumimos o amor que tens por nós. Nós assumimos a experiência do crucificado e queremos de maneira simples, mas profícua, unirmos-nos à tua carne. Que tua carne seja a minha carne, que o teu sangue seja o meu sangue, que os teus sentimentos sejam os meus sentimentos, que o teu amor, máxima referência de amor, seja o meu amor, que se expresse em caridade fraterna, em espírito de perdão e de vida nova. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Nós permitimos que o teu Espírito, Senhor, vá gerando em nosso coração sentimentos profundos de conversão. Deixe o seu odre pobre aberto para receber da cruz, do Espírito e do sangue, graça sobre graça. Deus já começa agora a reconciliar-se contigo. Ninguém me ama como Deus. Bata no seu peito e repita com o Padre: ninguém me ama como Deus.
Diga mais forte: ninguém me ama como Deus. Foi por mim, porque me ama. Agora diga com confiança: ninguém me ama como Deus. Olhando para a cruz, juntos: ninguém me ama como Deus. Ninguém me ama como Deus.